Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, na parte da obra denominada Livro Segundo. O livro segundo vai tratar do mundo espiritual ou mundo dos espíritos e é constituído por 11 capítulos. Atualmente estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E hoje vamos começar um novo subitem do capítulo 6 do livro segundo, que trata da escolha das provas. Nós somos espíritos imperfeitos que reencarnamos no mundo de provas e expiações. Todas as expiações também são provas. Então, toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. A expiação é aquela prova que não foi vencida num primeiro momento, então necessitamos passar de novo por aquela prova. E aí chama-se então expiação essa prova de segunda época, pode ser de terceira, quarta ou quinta, depende quantas encarnações levemos a superar um determinado desafio no desenvolvimento de uma virtude, não é? Por exemplo. Na verdade, tudo se resume, se podemos dizer assim, no nosso planejamento reencarnatório, em melhorarmos o nosso grau de qualidade na nossa livre escolha, no nosso livre-arbítrio, a fim de que cada vez mais estejamos mais de acordo com as leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência. Então, a cada encarnação, a proposta é sairmos melhor do que entramos, né? Em termos de progresso moral. Mas como se dá a escolha das provas? Questão 258 pergunta Kardec aos espíritos superiores. No estado errante, o estado errante é um espírito antes de reencarnar. Estado errante é o mundo espiritual onde nós ficamos entre uma encarnação e outra, certo? É a erraticidade. Esse mundo espiritual é a erraticidade, esse local entre uma encarnação e outra. O mundo espiritual para espíritos que ainda necessitam reencarnar. E isso vai se dar até quando? Já vimos antes, não é? Até nos tornarmos espíritos puros. E nessa condição, não teremos mais reencarnar, deixamos então de ser espíritos errantes. De novo, questão 258. No estado errante e antes de começar nova experiência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Pergunta bastante interessante. Resposta dos espíritos: ele próprio, o espírito reencarnante, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É claro que, se por acaso ele estiver sem condições de fazer isso, vamos imaginar um espírito rebelde que não queira reencarnar ou que tenha algum problema para participar dessa escolha de provas, então espíritos superiores, seus mentores, o substituirão nessa tarefa. Mas, podendo o espírito, está aqui, ele próprio escolhe o gênero de provas. Ele não escolhe a prova propriamente dita, mas o gênero de provas. É como, por exemplo, o atletismo ser o gênero
de esporte, onde encontramos a corrida de tantos metros, a outra de tantos metros, aquela corrida de obstáculos. Então, o gênero é algo mais amplo, mas as provas especificamente, né? Isso fica em aberto. Vai depender de várias outras variáveis. 258A pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se ele sugere determinado gênero de provas, é claro que isto não vai ser o que ele quer, vai ser se o que ele quer condiz com o que ele necessita passar, até mesmo na questão de ter condições de passar, porque podemos até pedir um determinado gênero de provas e os nossos mentores dizerem que, olha, você ainda não tem condição de passar por isto. Então, vamos diminuir aí o grau de dificuldade, né, desse gênero de provas. Então, Kardec pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, respondem os espíritos, pois foi ele, Deus, quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que ele fez tal lei e não outra? Assim, não é uma pergunta. Perguntar, então, por que ele fez tal lei e não outra? Não é? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Quando nós transgredimos a lei de Deus, deixamos de ter esta paz, então a escolha do gênero de provas vai nessa direção. É claro que vamos ter que chegar a um grau de pureza de todas as nossas características. Isto vai levar muito tempo e vai sendo realizado para cada um no seu ritmo e do seu jeito, porque nós temos graus diferentes de progresso e também tipos diferentes de necessidades reencarnatórias, não é? Bom, Deus estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Deus, então, deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências ao espírito reencarnante. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal lhes estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixou livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, são escolhidas as provas, o espírito vem e pode ser que seja bem-sucedido, pode ser que não. Toda vez que o espírito escolhe o gênero das provas, é algo que ele tem condição de ser bem-sucedido. Não carregaríamos uma cruz que não tivéssemos ombro para carregar. Okay? Então por que tem pessoas que não são bem-sucedidas em suas provas? Lembrando Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por vigilância, a vigilância ela responde por algo extremamente
abrangente. Por quê? A própria ignorância, em pleno século XXI, pode ser respondida também pelo quê? Pela invigilância, falta de interesse, falta de iniciativa, imaturidade, porque nós temos plenos recursos de nos informar. Para melhorarmos em todas as instâncias, temos aí a internet, hoje mais do que nunca. Nós temos recursos para nos informar e deixarmos para trás a ignorância. Mas nos será desafio de qualquer forma, porque essas propostas de melhoria, nós estamos lá com as raízes, muitas vezes profundas, do homem velho. Então, renovar, arrancar essas raízes do erro, promover uma renovação no campo mental, exercitar a fim de que a mudança se estabeleça, não seja só um início, né? Consigamos, muitas vezes levamos encarnações para consolidar uma virtude, mas tem que começar. Nós já começamos, todos nós começamos em todas as virtudes, mas uns estão mais adiantados que outros em uma virtude e a mesma coisa nas demais, não é? Nada entrava o seu futuro. Então, não há obstáculos. Nós temos provas que vêm de acordo com as nossas possibilidades, o que não quer dizer que já estão garantidos os êxitos com relação às provas que iremos passar. Já e orai para não cair em tentação, para não fraquejardes e te afastares dos objetivos que traçastes para a tua encarnação, como se disséssemos assim. Então, nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Livre arbítrio. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Deixa-o livre para recomeçar e, livre ou não livre, vai ter que recomeçar. É bom que a gente recomece de bom grado, porque senão seremos mesmo constrangidos num determinado momento, por mais que a pessoa esteja reticente de reencarnar, lá uma hora isto vai ter que acontecer, não é? Enquanto estivermos como espíritos errantes, temos que nos submeter à reencarnação como impositivo da lei de progresso, não é? Ainda continuam os espíritos respondendo o seguinte: além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Vou continuar para depois falar. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, nós escolhemos a prova, certo? E Deus vai escolher como é que a prova vai se apresentar para nós. Exatamente. Quando, como, onde. Então, Deus, na providência divina, vai fazer com que aquilo aconteça. Nós só escolhemos o gênero. Então, nós vamos escolher, claro, dentro das nossas necessidades reencarnatórias, e aqui, uma vez reencarnados, não é? Nós vamos ter que estar muito atentos, porque
Deus vai nos trazer aquilo que está no planejamento que foi elaborado. A providência divina vai nos trazer isto. E nós, quando dizemos, podemos dizer, ou já ouvimos alguém dizer, ai, ninguém merece passar por isto, que mal fiz eu a Deus. Nós pedimos. Precisamos aprender determinada coisa, superar determinada limitação. Nós pedimos isto. Então, quando nós, espíritas, ao menos, não podemos alegar ignorância sobre isso, quando nos chega um determinado desafio, nós paramos e pensamos o quê? Estou precisando aprender alguma coisa com isto que está acontecendo. Primeiro, vamos ter que buscar em nós o quê? Calma, porque sabemos que não importa o desafio que seja, vai passar. Que é um momento de testemunho. Aquele ou um daqueles momentos em que eu me preparei no mundo espiritual e que eu quis que estivesse na minha vida. Vamos ver a 259. Meu Deus, como o tempo passa. Não vamos ver. Vamos ficar por aqui. É isso. Olha que só vimos 2 questões, mas é isso. É bom que a gente veja com calma. Não precisamos correr, não é? Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.